gente, que a paz de Jesus, o Divino Mestre, possa estar conosco, nos envolvendo, nos protegendo, nos direcionando no nosso dia a dia. O tema que a gente tem que botar na nossa agenda essa semana é em boa lógica. Qual será a lógica, né? Qual é a boa lógica que nós temos que colocar na nossa agenda? Que depende da lógica que a gente vai usar, né, para o nosso dia a dia. Qual o tipo de raciocínio, qual o tipo de reflexão. O que é lógico aqui para o André Luiz, que pode não ser tão lógico assim, às vezes, para a gente no nosso dia a dia. Mas falando em experiência, né, porque a nossa lógica ela vai ampliando de conformidade com as nossas experiências. Eu vou me utilizar novamente de um koan, né, que vai falar, intitulado A Sábia Simplicidade, para ver sobre esse nosso caminho, de como a gente vai granjeando as experiências para a gente tornar a nossa lógica uma lógica cada vez mais produtiva. Então, disse que um, um discípulo perguntou assim para o mestre: Mestre, como eu faço para me tornar um sábio? Porque o que a gente quer é sabedoria, né? Para a gente fazer boas escolhas e a gente sair dos ciclos reencarnatórios de dor. É isso que a gente quer. Então ele pergunta: como eu faço para me tornar sábio? E aí o mestre fala para ele: boas escolhas. E aí o discípulo, né, ele persiste, né? Mas, mestre, mas como fazer boas escolhas? Ele pergunta. E o mestre diz: experiência, meu filho. E aí o discípulo, querendo a resposta: e como adquirir experiência, mestre? E o mestre responde: más escolhas. Porque a nossa vida é isso daí, né? Ora as nossas escolhas, elas são certas, e ora as nossas escolhas são erradas. Mas são através das nossas escolhas que a gente vai tecendo sabedoria para a vida. O erro vai me ensinar aquilo que eu não devo mais repetir na minha vida. E o acerto, a boa coisa, vai me ensinar o que eu devo permanecer e ampliar e aperfeiçoar. Mas é assim que a gente vai granjeando as boas experiências. E aí a gente vai ver em boa lógica do André Luiz. Vamos ver qual é a lógica dele. Quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. E é verdade. Quando a gente alimenta o ódio através de uma discussão, porque numa contenda existe sempre muitas razões, mas a única que deve prevalecer é o amor, é um pensamento, né? Mas a gente, diante de uma briga, a gente não faz prevalecer o amor. O que a gente faz? Faz prevalecer o esforço, em quase sempre, todas as vezes é assim. E quando a gente está dentro dessa contenda, que a gente está alimentando, portanto, o ódio, a gente está tirando fogo ao próprio coração. Amanhã a gente vai ser queimado de alguma maneira, hoje, amanhã ou depois, se não for na mesma hora. Quem sustenta o vício encarcera-se nele. Por que esse cárcere? Porque todo vício que eu sustentar, que eu plantar, que eu reforçar, né, os processos de crescimento dele, vão ser eles mesmos que vão me encarcerar, porque eles estão na contramão das leis de Deus. Então, eles serão o meu próprio cárcere. Eu mesmo crio o meu próprio cárcere. Cada vez que eu me afasto das leis de Deus, eu mesmo me trancafio numa própria cela, cuja chave está dentro de mim, e só eu que tenho o poder de pegar essa chave e abrir essa cela. Então, somos nós que nos encarceramos na dor, somos nós que nos encarceramos nos sofrimentos, somos nós que nos encarceramos nos ciclos reencarnatórios de dor. Quem cultiva a ociosidade faz neve em torno de si mesmo, porque tem um pensamento que diz que a preguiça, ela anda tão devagar, tão devagar, tão devagar, que logo, logo ela alcança a pobreza. Isso é um pensamento oriental. E é verdade. Então, quem cultiva a ociosidade, logo, logo, né, essa preguiça dele vai trazer um gelo, uma falta de vida para a sua própria vida. Então, somos, mais uma vez, herdeiros de nós mesmos. É uma boa lógica, é isso que o André Luiz quer mostrar para a gente. Quem se encoleriza, quem se torna colérico, é inquisitor da própria alma, porque ele se encoleriza, ele bota para fora, né? E o ódio,
quando ele é externado, ele ceifa a vida ao redor. E quando ele é retido, ele corrompe o vaso que o retém. Então a cólera precisa ser transformada em amor, em experiências positivas. Ela nem pode ser guardada e nem pode ser jogada para fora. Então, quem se encoleriza é inquisitor da própria alma. Quem estima a censura, lança pedras sobre si mesmo. Ou seja, quem julga a vida dos outros, não vai demorar muito, ele vai ter que dar conta dessas pedras todas que ele atirou. Então é bom que a gente pare um pouco de julgar a vida das pessoas e tenha um critério mais severo consigo próprio. Quem provoca situações difíceis aumenta os obstáculos que se encontram. Então, quanto mais a gente dificulta a vida dos outros, é da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. Quanto mais eu dificulto a vida dos outros, mais eu semeio mal na minha própria vida, mais eu semeio espinhos na minha própria vida, que esses mesmos espinhos vão crescer, se multiplicar e me sufocar. Então, que eu possa ter essa boa lógica. Quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa. Quem se especializa na identificação do mal dificilmente verá o bem. E dificilmente terá uma visão mais ampla da vida. Porque todos nós temos coisas ruins dentro de nós, mas todos nós temos potenciais maravilhosos, todos nós temos coisas maravilhosas. Então, quem se especializa em identificar só o mal perde uma grande parte da vida, que é a parte de cultivar, semear e desenvolver o amor dentro de si. Madre Teresa de Calcutá tem um pensamento que mais ou menos diz que quem ama, quem julga não tem tempo para amar. E é verdade. Quem não deseja suportar é incapaz de servir. Porque para servir a gente tem que ter humildade. E até a gente ter a humildade, a gente vai ter que aprender a trabalhar o orgulho que nos faz acreditar que nós somos muito superiores às outras pessoas. Então a gente vai ter que suportar. Suportar o quê? A arrogância dos outros? Não. A arrogância que há dentro de nós e que não consegue receber nenhuma ofensa sem se ofender. Né? Quem vive colecionando lamentações caminhará sob a chuva de lágrimas, porque o que você planta é exatamente aquilo que você vai colher. Aquilo que você coleciona é aquilo que você terá para usar nos momentos de provas e expiações da sua vida. Então, são bastante interessantes as colocações do André Luiz, porque vai mostrar para a gente em boa lógica. É uma boa lógica, o problema é viver essa lógica no nosso dia a dia. Mas aí a gente tem que lembrar do Koan. Como adquirir a sabedoria da vida? Através de experiência. Como ter experiência? Né? Fazendo escolhas. Como fazer boas escolhas? Errando. É assim, são mais escolhas. Horas boas, horas mais. Mas todas elas vão aprender, a gente pode aprender com elas. Depende da gente. Então, essa é a nossa reflexãozinha pequenininha para a semana. Que a paz de Jesus continue a envolver os nossos corações de muito amor, de muita fé, de muita coragem, para a gente se vencer. Porque a gente não veio aqui vencer o mundo, a gente veio aqui se vencer. Tá? Uma boa noite. Isso aí.